Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca Submersa, mais um ah, episódio do podcast da Rafus Press. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que tem a ver com a nossa nova campanha. Como vocês sabem, a novidade do final da campanha é que o autor, que faria os ensaios, um dos ensaios, pelo menos, do livro do LeConte, ele também traduziu alguns poemas, O LeConte ele escreveu, foi muito produtivo, Então ele deixou alguns poemas, alguns livros de poemas, de várias com uma certa estrutura versificada, outros não, outros parecem reproduções de sonhos, E a gente vai anexar esse material sem custo extra, sem ser algo, digamos assim, submetido, a um valor que se alcance da campanha. Não, isso todos os apoiadores terão direito, Então, estamos nos últimos dias, sexta-feira acaba, apoiem, a campanha do Senhor Morfeu. Agora o livro vai ficar um pouco mais recheado, inclusive. Teremos, assim, outros, além desses textos de natureza mais ensaística, mas que tem também uma estrutura muito peculiar, muito ao mesmo tempo poética, enfim. Poética e especulativa, Então, é um material singularíssimo que vale a pena conhecer. Na semana que vem eu vou divulgar o sorteio agora de junho, da Resficta. Então, fiquem atentos, vão ser 3 livros, E hoje eu vou falar de um aspecto muito interessante que está meio que no foco da campanha do LeConte. O LeConte é um representante analítico desse procedimento, desse processo, que é a questão do negror, Este livro aqui é o livro do Wade German. Eu fiquei conhecendo a obra do Wade German através deste livro aqui. Precisa de ponta-cabeça? Tá. Não é? Eu fiquei conhecendo a obra do Wade German através deste livro da Monte Abraxas. Ele está bastante desgastado, um bump aqui, Porque ele foi e voltou do continente da América do Norte para a América do Sul 2, 3 vezes, sei lá. Até que finalmente ele chegou nas minhas mãos. O Wade German, como o Brian Evenson e praticamente todos os autores da Rafus Press e todos os colaboradores também, são pessoas muito simpáticas e bastante tranquilas no trato, Então, o Wade German sempre fez questão de mandar os livros dele, Não as revistas, mas os livros, que ele publica, tem todos praticamente que ele enviou, com dedicatória, esse aqui tem dedicatória, E falando um pouco do livro do Wade German, a gente retoma alguns temas, algumas questões centrais do LeConte e da própria campanha. Um deles é a noção de negror, que vai ter no Morris N, É uma noção, uma tradução diferenciada da ideia de Noir, que eu vou trabalhar um pouco aqui. E a ideia de noite quase como um momento ritualístico, Que é, primeiro, evocar esse tipo de, digamos assim, esse tipo de forma de compreensão da noite foi justamente Novalis, neste livro aqui, Aqui do sebo Clepsidra, excelente edição, com tradução de, esqueci o nome do tradutor, Felipe Vale da Silva. Bom, tem um aspecto interessante que foi descoberto recentemente, ou pelo menos foi pesquisado, com mais afinco recentemente, que é o fato que até a, digamos assim, iluminação das cidades, quando você vê uma imagem, a não ser da Coreia do Norte ou de Cuba, mas quando você vê uma imagem do resto do mundo, ou de regiões em guerra também, mas enfim, quando você vê uma imagem do resto do mundo via estação orbital à noite, que é quando o Sol está do outro lado, enfim, é tudo absolutamente iluminado, não existe, é como se o planeta inteiro fosse uma gigantesca árvore de Natal, Principalmente os continentes europeus, as Américas, a Ásia, que também tem uma população gigantesca,
Esse é o meu gato, fazendo a presença dele aqui. Mas nem sempre foi assim, evidentemente. Houve um momento em que a noite, e especialmente no inverno no hemisfério norte, a noite cai 3 da tarde, 4, e é uma noite de breu, né? Porque é uma noite, ainda mais no inverno, principalmente sem estrelas, né? Você meio que se orienta por um vago luminosidade, às vezes da neve, do orvalho, de alguma coisa, que é óbvio que faz você confundir o caminho, então você se acidenta, morre, ou confunde as coisas, é fantasma, enfim. Né? E esse negror, né? Essa noite densíssima, condicionava os nossos antepassados a um hábito muito curioso, que é o sono em dois estágios, ou 2 fases. Então as pessoas dormiam muito cedo, do tipo 6 da tarde, 7 da noite, sei lá, porque também não tinha iluminação pessoal, né? A primeira grande revolução da iluminação individual e pública foi a descoberta dessas lanternas de espermacete, né, que fez com que extinguissem praticamente as baleias do planeta, que é mencionado por aí no Moby Dick, né, do Melville, que é para isso que eles caçam baleia, que é para extrair esse óleo, entre outras coisas, né? Também se comia carne, tá? Mas o óleo era uma parte importante. E era usado em lamparina, tanto individual quanto em casa, né? E até nas ruas, inclusive, né? E essa foi uma das primeiras revoluções, mas até o século XVIII, a descoberta desse tipo de lamparina, de certas lamparinas mais sofisticadas, até o século XVI, mais ou menos, isso não existia. Então, à noite, você se iluminava com vela, então, um monte de vela, que facilitava muitos incêndios, né? Ou tocha, alguma coisa assim. Outra coisa que facilitava bastante incêndios. Né? Então, muitas pessoas não se iluminavam e simplesmente deitavam e dormiam, é o que dava para fazer. No breu. E aí, como eles dormiam muito cedo, não é? Isso era, enfim, um pouco estranho, até pelos nossos hábitos de hoje demonstram isso, né? Acabava que eles faziam um sono mais longo, tipo 5 horas, acordavam no meio, então se você dormia às 7 da noite, acordava meia-noite, 1 da manhã. Se fosse um mosteiro, por exemplo, os monges oravam, né? E depois voltava a dormir até o sol nascer, né? Quer dizer, 1 hora, 2 de intervalo, e dormia até as 5, 6 da manhã, né? Perfazia as 8 horas, só que eram 8 horas divididas em ciclos, né? Os animais têm muito disso, né? Quer dizer, os animais ainda é mais complexo, né? Mais diferente do nosso, do tipo cachorro, né? Porque eles têm um sono muito mais leve, enfim, não é? É bem mais repartido durante o dia do que o humano, mesmo dessa época. E isso é muito curioso, porque a noite era realmente o espaço da imaginação, exatamente como Novalis fala aqui. Né? O Novalis, de certa forma, ele já percebe que existe uma espécie de iluminação, né? Tanto metafórica quanto real, científica, que está justamente destruindo esse aspecto iniciático do universo noturno. Né? O universo noturno é um universo que era, ou seja, né, o universo noturno durante boa parte da civilização humana, na Antiguidade e na Idade Média, ele era um espaço para você repousar e esquecer que existe um mundo ao seu redor, assim, de preferência, né? Ficar protegido nos seus próprios sonhos, que é muito bizarro, né, também. Porque era o espaço proibido, o espaço das criaturas, né? As criaturas são todas noturnas, né? Os vampiros, os lobisomens, os fantasmas, as aparições, né? Os fogo-fatos, né? Os hobgoblins, eles são criaturas noturnas. Como os predadores, que faziam, digamos assim, a festa de alguém que se perdia no caminho. É muito comum nas histórias até o século XIX, porque, como eu disse, a iluminação urbana era algo de Londres, de Paris, no caso das Américas, Nova York, acho que em Califórnia, pelo menos até o final do século XIX.
Rio de Janeiro, talvez, né? Buenos Aires, mas o resto do território não. Então é muito comum nos relatos fantásticos, vinculados aí ao chamado folk horror, por exemplo, o indivíduo se perder e ficar no desespero de ficar perdido numa floresta, numa estrada erma, quando a noite vai descendo, e vai descendo rápido. Né? Isso é um tema recorrente até hoje, até na ficção, nos dias atuais de filme, não é? Com as pessoas vivendo na modernidade, com carro, lanterna, celular enfim, todo esse tipo de implementação tecnológica. Imagina no século XVIII, né, se você se perdia, não é? Os salteadores também eram meio eficazes nisso, eles davam as orientações erradas na estrada, ou passavam mapas errados em algum ponto, um comparsa, e aí as pessoas, né, os carruagens cheios de gente rica ou correio, enfim, ia para algum lugar ermo e eram todos abatidos ali, mortos e roubados, né, Esse é o tema do Bristol, né, um livro aqui da Rafus Press, do gótico espanhol, né, do Zaragoza, o Império Zaragoza. Então, a noite, ela é ritualizada, não é? De certa forma, o homem antigo, antes da iluminação massiva, né, no século XIX e XX, especialmente no século XX, que era mais universal, o homem dessa antiguidade, ele teme muito a noite e ele meio que se refugia na noite ao mesmo tempo. Também é um tema aqui do Novalis, né? Porque ao mesmo tempo que a noite é esse espaço do demoníaco, do monstruoso, ela também é um espaço do sonho, que é uma espécie de proteção que se tinha. É muito curioso isso, né? Então, do repouso, né? Era uma espécie de proteção que se tinha. Então, isso vai ter um tremendo impacto, né? O romantismo vai trabalhar muito isso. Então, por exemplo, o nosso Álvares de Azevedo, com Noite na Taverna, é muito curioso porque não é na taverna, por exemplo, é Noite na Taverna. Existe uma localização temporal para aquelas narrativas poderem existir, que não é, digamos assim, na mesma estrutura, né, de história moldura, não acontece, sei lá, no Decameron, por exemplo, não é? Acontece ali pela necessidade de ser uma noite, né, por conta da natureza sombria do que é narrado. E aí a gente volta para a ideia de Negror, né, que nosso tradutor aí, o Nathan Sheffer, grande articulador de muitas vanguardas, né, aqui no Brasil, que tivemos a sorte, né, digamos assim, dos espíritos combinarem e a gente começar a trabalhar junto. Ele justamente trabalha com essa ideia de Negror, né, porque é essa escuridão de um período pré-tecnológico, em que o ser humano não tinha nem estrelas para se guiar. Era o que soprava de luminosidade, uma luminosidade errática, uma luminosidade quase inexistente, uma luminosidade ilusória, né, que enganava os olhos, às vezes para uma espécie de armadilha, né, um buraco, um abismo, um animal selvagem ou uma criatura, né? E esse aspecto iniciático da noite, que já aparece aqui, né, o próprio Claudio Wheeler, que faz a excelente nota introdutória, ele comenta um pouco isso, né? Esse aspecto quase filosófico, né, da poesia romântica e dessa ideia da noite, né? Qual o ser vivo dotado de sensibilidade não ama mais do que a todas as manifestações prodigiosas do amplo mundo que o circunda, a luz plena, né? Aí ele faz um elogio à luz antes de falar, claro, da noite. Era uma estratégia retórica comum, né? E que ele chama de Rainha do Mundo, Mensageira Suprema dos Mundos Sagrados, Protetora do Amor Beatificado, né? O doce sol da noite, né? Isso vai virar uma imagem romântica poderosíssima, né? Então, essa ideia não tem só a ver com a noite no sentido mais também alegórico, né? Mas tem a ver com uma noção de, não exatamente enfraquecimento, mas de uma espécie de ampliação da imaginação, não de enfraquecimento da razão em si,
o discurso do Novalis é muito bem estruturado, embora fragmentário, ele segue inclusive princípios retóricos, já nesse primeiro fragmento aqui que eu comentei, não é? É denso, um discurso denso, né? Na verdade é uma excitação da imaginação, que a noite permite, não é? Porque você vê os objetos que não são exatamente os objetos do dia a dia, né? O efeito do Heimlich, do Freud, ele é muito mais poderoso à noite do que em qualquer outro horário, não é? Quem passou por algum efeito, e todos que ele narra, porque ele narra alguns reais, né, como que ele mesmo passou, ele usa ele, né, como exemplo nesse artigo, e todos que ele cita são muito próximos, né, da realidade cotidiana, e muita gente passou por coisa parecida, né, de ver alguma coisa que você achou que era, então sua mente quase que explode, meu Deus, o que é aquilo? E aí você vai ver um objeto balançando com o vento, isso aconteceu comigo, né, e à noite. Porque de dia você vai ver os detalhes quase que imediatamente e pronto, desfez o segredo, desfez o mistério. Então, a poesia surrealista vai retomar muitos princípios do Novalis. Não me recordo se ele é muito citado nos manifestos, mas com certeza ele era uma leitura obrigatória, né, do Leconte, com toda certeza. O Leconte lia Hegel. Hegel era um filósofo importantíssimo dos grupos realistas heréticos, por causa do Kojev, ou Kojev, enfim, que era um hegeliano, especialista em Hegel, exilado, né, um russo exilado, que deu vários cursos, inclusive para o círculo Acefal, né? Então, com certeza, né, quem lia Hegel lia os outros românticos idealistas alemães, do idealismo alemão. E então essa ideia foi transmutada para esse aspecto do noir, que aparece no Maurice N, né, no vídeo que talvez eu deixe linkado, que é o vídeo que eu fiz anteriormente da nossa Neo Samizdat, né, do nosso livrinho digital, desta campanha, que é justamente sobre a respeito do noir, do Negror, né, da narrativa de Negror. Então, os surrealistas, eles absorvem essa ideia de noite e transformam. Porque a ideia de Negror é interessante porque o Negror, a palavra Negror, mais do que negro ou preto, ela está associada com um aspecto de intensidade, que as outras duas palavras não têm, elas só designam cor ou coisa parecida. Enquanto Negror designa intensidade, matiz. Isso é perfeito, né? Porque neutraliza um pouco os aspectos socioculturais do termo. E é interessante porque a palavra humor negro, que surgiu ou se popularizou com o surrealismo, ela conseguiu neutralizar um pouco disso, e a gente fala humor negro. Então o negror, ele tem esse aspecto, né? E ao usar a ideia de negror, de noir, os surrealistas, é possível para eles, digamos assim, abarcar uma quantidade muito maior de efeitos literários que incluíam também o humor, né? Incluíam a sátira, incluíam a comédia, incluíam o horror, incluíam tudo. E a gente volta para um representante contemporâneo disso, né? Este livro aqui, do Wade German, ele foi publicado pela Monta Braxas, né? Então aqui a gente tira a jaqueta, né? Essa aqui é a capa de tecido com uma criatura com dois rostos, com chancela, né? Que é aquele carimbo especial. É um acabamento sensacional, normal, mas é um dos livros mais bonitos da Monta Braxas, né? E o título é The Ladies of the Everlasting Lycan and Other Relics. Não é? As Damas do Lycan Eterno. Até no título existe uma certa brincadeira com... Isso vai estar bem presente no resto do texto. Uma brincadeira com uma ideia de sinistro, de noturno, de sombrio, que é tão exagerado, né? Ao mesmo tempo preserva um aspecto ritualístico, mas inaugura uma certa ironia. Isso é muito curioso, esse efeito. E ele imediatamente remete aos surrealistas, como os, digamos assim, dissidentes do surrealismo, como é o caso do Leconte, né? Aqui tem uma citação justamente do Byron sobre a noite, né?
The night is also a religious concern, né? Ele é ilustrado por imagens do Dr. Fausto, né? Uma edição, acho que não é essa, muito simpática também. E ele é dividido em 3 partes: Nightscapes, Prophecies and Dooms e The Monstrous Voice. E é sensacional, né? São poemas curtos. Quem conhece as traduções do Wade German já leu alguns desses poemas. Eu acho que a gente já traduziu Sayings of the Seer, Methuselah, a parte do Monstrous Voice, acho que quase o Esquila, com certeza. Alguns poemas a gente traduziu, outros são exclusivos daqui. Mas são interessantes porque eles são, como eu disse, é um convite ao ritual, mas ao mesmo tempo com uma certa consciência, né, da possibilidade irônica desse ritual, né? Quase como uma mascarada, mas que nunca... É curioso isso. O Wade German é um escritor muito, muito especial, porque ele tem uma capacidade narrativa, né? Isso é uma capacidade que vem especialmente da percepção narrativa da atividade poética, né? A atividade poética, ela tende a uma certa abstração. Isso é natural. É uma música, né? Feita com palavras, né? O instrumento passa a ser a voz ou a mente humana recitando. Mas o Wade German, mesmo um sabedor disso, ele tem uma consciência narrativa que faz com que o poema ele ganhe algumas camadas adicionais relacionadas a possibilidade de interpretação digamos assim, dessa estrutura poética, né? E isso é muito bom. Então, por exemplo, tem um longo poema, longo não, em 3 partes, que se chama Ecclesiastical Triptych. Não é? Essa aqui é a diagramação lindíssima, né, da Monte Abraxas. Eu não sei a fonte, ela me parece uma variação de uma que eu uso bastante, que é baseada no William Morris, né? A fonte dos poemas, e eu não sei se elas ficam exatamente boas em todas as palavras, mas enfim, a diagramação é linda, né? É a Golden, é uma variação da Golden, reconheço por alguns sinais diacríticos, tá? É dividido então em 3 partes: Helix, Black Robes e Ladies of the Everlasting Lichen, né? E é curioso porque as 2 primeiras partes, relíquias e robes negros, né? Você está falando do que está disposto num ritual, é uma narrativa, do que está disposto num ritual e de quem vai realizar esse ritual, né? E é quase uma história de horror, funciona muito bem. E a terceira parte seria as pessoas que desejam esse ritual, digamos assim, que querem participar dele, sem ter muito acesso, digamos assim. E é brilhante, porque são essas damas do líquen eterno, né? Líquen é um tipo de fungo. Ou seja, são mofados, né? Então tem uma certa ironia também, né? Não existe só um aspecto... É uma coisa assim que às vezes tira um pouco dos poemas do Lovecraft, por exemplo. Embora muitos sejam muito bem urdidos, e ele também tenha essa noção da ironia, às vezes ele perde um pouco, né? Ele também tinha uma noção narrativa muito boa. Então o Wade ele descende, né, dessa, digamos assim, dessa tradição poética americana. Vem desde o Poe, na verdade, né? Passa pelo Lovecraft e por outros poetas do início do século XX. Mas a visão do Wade, ela é um pouco mais irônica, né? Ela valoriza aquele aspecto burlesco do negror, né? Conforme o Morris N havia identificado também. Porque esse aspecto burlesco não quer dizer que seja uma sátira escancarada, boba. Quer dizer simplesmente que o autor ele tem consciência que existe um aspecto burlesco no terror. Ele injeta um pouco dessa consciência em doses calculadas, digamos assim, na estrutura poética, né? E o LeConte, né, ele é um autor que tem bastante essa consciência. Os poemas dele, a gente está reproduzindo nas redes sociais da editora,
E também na campanha, uma atualização. Os poemas dele têm um aspecto burlesco, não exatamente burlesco, mas tem um aspecto lúdico também, junto com um aspecto, às vezes, bastante perturbador, né? Então, é uma tradição, né? Que às vezes é difícil de descrever. Isso acontece também com Augusto dos Anjos, né? E às vezes nem sempre é fácil de escrever em termos críticos, por isso o aparato do Maurice N., quem sabe a gente traga outros ensaios dele, do Benjamin Fontaine, que era outro grande poeta que trabalhou bastante com simbolismo e romantismo francês. Tem um livro sobre arte poética, um livro sobre Baudelaire, ele trabalhou bastante com esses aspectos de uma poesia mais, digamos assim, sombria, nesse sentido. Talvez a gente consiga trazer esse material, né, para enriquecer as discussões, justamente trazendo, né, instrumentos de análise para obras que não são imediatamente fáceis de classificar, né, como é o caso desse poema, né, e de todo o livro, né, até pelos títulos que eu mencionei, tem um aspecto de jogo, um aspecto de ironia, que não tira a potência dos poemas individuais, que são pequenos contos poéticos pavorosos, muitas vezes, que tem uma ironia sombria em outros casos, enfim. Wade German é uma leitura sensacional, recomendo bastante. Tem alguns livros do Wade German disponíveis ainda no sebo Clepsydra, procurem. É um autor que já esgotou quase tudo que eu tinha dele, mas ainda tem, acho que o Capela de Celuloide, né? E os livros da Rafos do Wade German são bilíngues, né? Tradução feita por mim, uma tradução que, por opção, é muito mais centrada no conteúdo do que na forma. Então, eu não mantenho o efeito da rima, que é importante na versão inglesa, mas o leitor tem a versão em inglês, que ele pode comparar e ver, né, o efeito da rima daí no texto do German mais convencional, né? Então é isso, vou ficando por aqui. Apoiem a campanha, né? Busquem aí o Wade German. É um autor muito que tem uma impressão muito calorosa do Brasil, sempre colaborou com nossas edições artesanais, merecia ser mais lido, né? Como se comunica muito bem com fãs de Lovecraft, do gótico, de uma forma geral, né? E o mesmo vale para o Leconte. Conheçam, né, os nossos malditos e visionários, que tem um pé, né, bem grande numa poesia e numa prosa sombria como a de Lautréamont e outros. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.